Quais são os riscos de usar testosterona? Se você quiser saber mais sobre isso, se inscreve no canal e deixe seu like e acompanhe esse vídeo. Bom, pessoal, nos últimos anos, cada vez mais pessoas estão utilizando testosterona para fins estéticos, né? A gente sabe que a testosterona é um hormônio que tem um uso terapêutico muito importante quando se trata de reposição hormonal para homens que têm deficiência de testosterona, mas nos últimos anos cada vez mais pessoas estão utilizando testosterona com a finalidade de ganhar massa muscular, de aumentar a performance ou supostamente de aumentar a qualidade de vida. Mas a gente precisa entender que esse uso da testosterona para fins estéticos, ele tem efeitos colaterais indesejáveis, né? Então nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre esses efeitos colaterais e até que ponto esses efeitos são preocupantes. Primeiro a gente precisa entender o que seria um nível normal de testosterona. No homem, níveis fisiológicos normais de testosterona ficam na faixa de 300 a 800, 900 nanogramas por decilitro. Para as mulheres, as faixas fisiológicas são muito menores. As mulheres produzem 10 vezes menos testosterona que os homens. Então, o normal de um homem é ter uma testosterona ali entre 300 e 800. Homens que têm deficiência de testosterona, normalmente a testosterona fica abaixo de 300, 250 nanogramas por decilitro. Mas essa discussão é um papo para outro vídeo. Aqui eu vou falar para vocês sobre o uso de testosterona em dosagens suprafisiológicas, né? Então, se a gente for pensar numa dosagem fisiológica, a gente tem como parâmetro ali a testosterona injetável, seria como utilizar aproximadamente 100 mg de enantato ou cipionato de testosterona por semana. Que como o homem produz em torno de 50, 70 mg de testosterona por semana, quando você tem um éster, enantato e cipionato, você tem mais ou menos 70 mg de testosterona por semana em 100 mg de éster, né? Cada 100 mg do éster tem 70% de testosterona na concentração. Então, utilizar 100 mg de enantato é mais ou menos você está oferecendo uma dosagem fisiológica para o seu organismo. Se o indivíduo não tem deficiência de testosterona, ele dificilmente vai ter benefício usando essa dosagem de 100 mg por semana, a não ser que o nível de testosterona dele seja meio baixo. Então, para você ter um benefício estético com a testosterona, você precisa normalmente utilizar dosagens acima de 100 mg de enantato, cipionato ou durateston por semana. Normalmente 125, 200, 250 seriam dosagens suprafisiológicas, né? Muita gente, quando faz um ciclo de esteroides, costuma utilizar ali dosagens de 500 mg de testosterona por semana, 600. Então essas dosagens são muito elevadas, mas dosagens de 250 mg por semana também são dosagens suprafisiológicas, muito acima daquilo que seu corpo produz, porque se você pega ali 250 mg de durateston ou enantato, você está colocando no seu corpo uma concentração de testosterona 3 vezes maior, aproximadamente 3 vezes maior do que aquilo que seu corpo produz. Então, a testosterona ela tem vários efeitos que são da natureza da testosterona. Os próprios efeitos colaterais, como acne, queda de cabelo, são efeitos da natureza da testosterona, né? São efeitos androgênicos. Então, o uso da testosterona em doses suprafisiológicas, ele potencializa ainda mais esse tipo de colateral. É óbvio que existem os fatores genéticos que desempenham um papel muito importante. Então, algumas pessoas podem ter muito mais acne do que outras utilizando testosterona. Algumas pessoas podem ter queda de cabelo, outras podem não ter queda de cabelo usando testosterona. É da natureza da testosterona ter esse tipo de efeito. Assim como é da natureza da testosterona aumentar a nossa massa muscular, que é um efeito anabólico, é o efeito que a gente deseja, é da natureza da testosterona também causar acne, causar queda de cabelo, causar crescimento dos pelos, causar hipertrofia da próstata, causar hipertrofia do clitóris nas mulheres. A hipertrofia prostática normalmente não é um efeito preocupante nos homens, né? E os efeitos mais preocupantes da testosterona são os efeitos sobre a saúde cardiovascular.
a testosterona ela pode aumentar os níveis de hematócrito e hemoglobina. O que significa isso? Que o nosso sangue fica mais viscoso, porque o hematócrito ele mede a concentração de hemácias no sangue. Como a testosterona ela aumenta a produção de hemácias pelo nosso corpo, o sangue acaba ficando mais viscoso, o sangue fica mais grosso. Isso acontece com todo mundo? Não. E isso também depende da dosagem utilizada, depende de fatores genéticos e depende do tempo de uso. Às vezes, no início do uso, você não vai ter esse aumento do hematócrito, mas com o tempo isso pode ser um problema. Qual o nível de hematócrito que seria preocupante para quem usa testosterona? Bom, pessoal, quando o hematócrito passa de 50%, o sangue já começa a ficar bem viscoso. Mas a preocupação maior é quando esse hematócrito passa de 54%. E por que o sangue viscoso é um problema? Porque um sangue mais viscoso vai aumentar o risco de eventos cardiovasculares, como infarto, trombose, acidente vascular cerebral. É claro que isso normalmente leva tempo para acontecer. É mais um problema de um efeito crônico, de um efeito de longo prazo e geralmente está associado a outras alterações negativas. Por exemplo, a testosterona também causa redução do HDL. Veja bem, pessoal, a testosterona não aumenta o colesterol, o LDL, mas ela reduz o HDL, que é o colesterol bom. Enquanto outros esteroides, como estanozolol ou oxandrolona, podem aumentar o colesterol e reduzir o HDL, a testosterona basicamente ela só reduz o HDL. E esse efeito depende tanto da dose como também do tempo de uso. Então, é um efeito colateral que, para quem usa testosterona por pouco tempo, não é preocupante. É um efeito mais preocupante para quem faz uso crônico de testosterona. E cada vez mais a gente está vendo pessoas que estão utilizando testosterona de forma contínua, por meses, por anos. Então, nesse sentido, se você faz uso da testosterona de forma crônica, é importante você monitorar os seus exames de sangue pelo menos a cada 6 meses. E aí você pode se perguntar, Dudu, e se meu hematócrito estiver normal, se meu HDL estiver bom, eu não terei nenhum problema com testosterona? Não é isso, pessoal. Mesmo que seus níveis, mesmo que a sua pressão arterial esteja boa, mesmo que seu hematócrito esteja controlado, mesmo que seu HDL esteja num nível adequado, ainda assim você pode ter riscos pelo uso da testosterona, porque o uso de dosagens suprafisiológicas de testosterona e de esteroides anabolizantes ainda assim causam outros efeitos deletérios diretos sobre o nosso coração, sobre a nossa saúde cardiovascular, inclusive prejudicando a capacidade de contração e relaxamento do coração, o que deixa o coração mais fraco. É óbvio que isso normalmente esses problemas, eles vão depender de outros fatores, alimentação, fatores genéticos, e são uma preocupação mais pelo uso no longo prazo. Mas é muito importante que você tenha consciência que usar testosterona em dosagem suprafisiológica tem efeitos deletérios sobre a saúde. E mesmo que você controle os teus exames de sangue, você ainda tem esses riscos. A questão é, como é que eu posso controlar, por exemplo, o meu hematócrito? Essa é uma grande preocupação, O hematócrito, quando ele está elevado, significa que seu sangue está mais viscoso. Para você reduzir o hematócrito, você teria que interromper o uso da testosterona ou tirar sangue, fazendo uma sangria terapêutica. Então, para isso, você precisaria de uma guia médica, uma requisição do médico para fazer a retirada do sangue num banco de sangue, no mesmo lugar que faz doação de sangue. Então, doar sangue também é possível? Bom, por questões éticas, não se pode doar sangue quando se faz uso de esteroides, Então, o correto seria fazer a sangria terapêutica. Isso vai reduzir os níveis de hematócrito. Muita gente também pergunta se pode usar aspirina. Aspirina reduz o hematócrito. Bom, pessoal, a aspirina ela pode reduzir o risco de eventos trombóticos quando o sangue está mais viscoso, mas ela não vai ter um potencial para reduzir o hematócrito e não vai ter o mesmo efeito protetor da sangria terapêutica, principalmente para quem tem um nível de hematócrito muito elevado. Então, o uso da testosterona ele não tem efeitos deletérios graves no curto prazo, para quem usa a testosterona por meses, enfim, semanas, mas
No longo prazo, para quem faz uso para quem pensa em utilizar testosterona direto por anos nessas dosagens suprafisiológicas, é importante ter um acompanhamento médico, um acompanhamento profissional e monitorar os exames, de forma a minimizar os danos. E com certeza manter uma alimentação saudável, fazer exercício aeróbico e ter uma rotina de sono saudável. Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Continue acompanhando o nosso canal. Não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like e continuar acompanhando o nosso conteúdo por aqui.